pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conexão. Estamos sempre conectados com profissionais de diversas áreas. E você sabe que eu só recebo elite, né? Só senta aqui comigo quem tá nesse nível aqui. E hoje a gente vai estar trazendo um profissional da farmácia. Um colega farmacêutico que eu tive um prazer de conhecer. E ele está aqui comigo hoje para a gente poder discutir um assunto muito interessante. Sobre a medicalização domiciliar. Você já ouviu falar sobre isso? Não, Angélica, eu nunca ouvi falar sobre isso, não tenho curiosidade. Por que eu tenho que saber? Ora, a terapia medicamentosa está na nossa vida, né? Na nossa rotina. Não tomo medicação, mas certamente alguém que você já cuidou, alguém que você ama, pode usar aí alguma medicação específica e você precisa ter esse conhecimento. Então, como eu costumo dizer, o nosso podcast ele é para toda uma comunidade, não somente para profissionais de saúde. Então, eu tenho o prazer de receber Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Angélica. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado pelo espaço. Tá? Um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Acho que é muito importante que a gente leve informação de saúde com qualidade para todo mundo, né? Todo mundo que possa estar ouvindo e estar vendo esse trabalho seu e os outros, né? É um prazer estar hoje aqui, a gente falar um pouquinho disso e complementando o que você falou aí na abertura, a gente espera viver mais. Se todo mundo vai viver bastante, a tendência da assistência domiciliar é cada vez crescer mais e todo mundo ter um pouquinho de conhecimento, tanto profissional quanto paciente, né? Certamente, Felipe, certamente. É um prazer enorme estar te recebendo aqui. Obrigado. Gente, o Felipe tem um gabarito, né? A gente sempre conversa, sempre troca uma ideia, né? Porque é assim, é aquele nicho da saúde, né? Quem é da saúde sempre tem ali aquele contato, aquela conexão, né? Conexão, nosso podcast é conexão. Então, assim, Felipe, para começar, né? Eu gosto muito de apresentar o convidado ao nosso público. Né? Conta um pouquinho aí, dá uma resumida no seu lápis de 10 páginas aí pra gente. Quem dera que tivesse 10. Não, para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui, porque eu sou nascido aqui em Miguel Pereira, né? Eu sou nato aqui da cidade, vivi aqui muito tempo, fiz minha formação educacional básica, vamos dizer, toda aqui, e é um prazer, primeira vez que eu faço um trabalho profissional, né? Vamos dizer assim, aqui. Então, para mim, é muito legal. Então, eu tenho 27 anos de farmacêutico, né? Me formei há 27 anos, em 97, na UF, né? Na Universidade Federal Fluminense, e já trabalhei em vários segmentos da área farmacêutica, indústria, manipulação, e estou na área hospitalar há mais ou menos uns 18 anos, né? E há 6 anos e meio, eu acabei caindo na assistência domiciliar. Muitos dos profissionais que vêm da assistência, que estão, aliás, na assistência domiciliar, vêm do ambiente hospitalar. Sim. Tanto o médico, quanto o farmacêutico, o enfermeiro, o nutricionista, o fonoaudiólogo, todas as multifunções, né? Toda a equipe multi, normalmente a tendência muito grande hoje é de quem estava no ambiente hospitalar migrou. Né? E a assistência domiciliar tem um campo muito grande a ser desenvolvido. Né? A gente tem hoje, pelo censo do UNIAD, que é um núcleo que controla as estatísticas no país, né, da assistência domiciliar, um faturamento em torno de 12 bilhões de reais. Né? A gente tem aí uma média de 340 mil, na verdade, pacientes atendidos, em torno de 35, 36 mil leitos a menos em hospitais, porque você tem uma assistência domiciliar forte. Né? Sim. Então, é muito importante essa atuação, muito importante a gente conhecer o profissional, se familiarizar. Sim. E eu estou nesse segmento aí, já tem esses 6 anos, né? E também trabalho na área de educação, né? A gente está sempre nos cursos aí, dando algumas aulas e sempre tangenciando essa parte da assistência domiciliar. De forma resumida é isso, né? Para a gente aproveitar o tempo e falar o que interessa para a galera. Então você acabou aproveitando, né, essa sua experiência, não é uma experiência curta, né? São 27 anos, não são 27 dias. Eu lembro que eu brinquei com uma colega uma vez, falei assim, poxa, você formou na UF também? Eu falei, formei. Eu falei, então, me formei em 97. Eu nasci em 97. A gente vai ficando mais velho, né? Então vai acontecendo essas coisas. Mas legal. Felipe, quando você trouxe para mim a ideia, né, quando a gente conversou, eu falei, Felipe, vamos falar de quê? E você trouxe logo esse assunto. Parece que é um assunto, né, que você traz também no mestrado. Sim. Conta aqui pra gente, né, em regra, assim, como é que é a competência do farmacêutico, né,
nesse atendimento, nesse cuidado, né, domiciliar, que como você já falou, né, já apontou, é um cuidado que hoje está sendo muito requisitado. Sim. E é muito importante a gente trazer isso, né? Essa questão da deshospitalização. Então, conta um pouquinho para a gente como é que é essa experiência. Para o pessoal que está na área de saúde, eu vou fazer um paralelo que fica bem claro. Sim. A farmácia está na assistência domiciliar uns 15 anos atrás do que está hoje no ambiente hospitalar. Sim. A gente ainda não tem sedimentado, como existe na estrutura hospitalar, tanto pública quanto privada, a figura do farmacêutico clínico, né? A gente ainda tem poucos farmacêuticos trabalhando, ainda é um setor que precisa de muito desenvolvimento. E a atuação do farmacêutico em linhas gerais, né? Você vai depender, evidentemente, do tamanho das empresas de home care, de assistência domiciliar, em torno de 1.200 no país, que são muitas. Então, e diversos tamanhos, o farmacêutico ele vai atuar no controle de estoque, na gestão de pessoal, né? A gente tem uma regulamentação que a gente traz do ambiente hospitalar, quanto a medicações controladas, antibióticos, e atuação muito próxima à equipe multiprofissional. Claro. Eu costumo dizer que é um ambiente que permite ao farmacêutico estar mais perto da equipe multiprofissional, porque a home care, para quem não conhece, a estrutura central dela é uma grande casa, uma grande base, onde todas as coordenações estão ali. Então, isso favorece muito a proximidade, né? E o contato com a coordenação de enfermagem, com o coordenador médico, com o diretor, com o CEO da empresa, dependendo de como for, facilita muito essa troca, né? Sim. E o farmacêutico precisa ter um poder de comunicação grande. Claro. O profissional precisa ter essa habilidade de se comunicar, de interagir, porque vai fazer diferença. E vai precisar estar nesse momento com os profissionais e com as famílias. Porque a gente tem uma pouca ainda presença do farmacêutico na residência, inclusive é uma das linhas de pesquisa que eu tenho no mestrado, né? Esse score de risco, se a gente pode chamar assim, para não mergulhar muito nessa discussão, para essa ida do farmacêutico para casa, mas o contato por telefone, por telesaúde, que hoje está extremamente... Né? E aí, quando eu gosto de usar o telesaúde, porque eu não gosto de falar só telemedicina, para não ficar ligado ao médico, né? Porque fala medicina, às vezes o cara pensa só no médico. Mas telesaúde, telemedicina como um todo, né? E a incorporação da tecnologia hoje facilita muito isso. Inclusive, a UERJ já está com mestrado em telesaúde interessantíssimo. Uma amiga minha já está engraçada, ela está gostando muito e, assim, realmente, como você falou, um excelente apontamento. Está sendo aí uma estratégia, né, muito benéfica para a saúde. É importante, assim, para que o farmacêutico tenha esses conhecimentos, né, essas relações interpessoais e tenha, assim, para começar a trabalhar, não há necessidade, não é exigido pós-graduação, mas é muito interessante que tenha, especialmente em farmácia hospitalar ou clínica. Isso é o melhor, porque já dá um viés mais próximo do que a gente faz no ambiente de domicílio, né? As farmácias não são muito grandes, né? Você vai ter um número de funcionários reduzidos, então isso facilita a liderança, o fator de liderança, porque você tem uma equipe mais próxima. Né? Em linhas gerais, essa é a atuação do farmacêutico, entendeu? Então, assim, além, né, desse diálogo entre os profissionais, que isso aí, né, é importantíssimo dentro aí do cuidado, existe também a competência ali específica do farmacêutico, que é com relação à orientação medicamentosa, por exemplo. Né? E em domicílio, né, a gente entende que a família também é parte aí desse cuidado. Né? Como que funcionam essas orientações? Né? Quais são ali, né, as estratégias que o farmacêutico ele costuma usar para que a família tenha essa boa orientação e levando ali para um lado mais crítico, uma família com baixa instrução, por exemplo. Como é que funciona? O poder de comunicação tem que ser importante. Isso, como eu falei antes, é a ponta principal. Você tem que conseguir um canal de contato com essa família, tentar falar a mesma língua. Como você falou, se for uma família com um nível intelectual, enfim, um nível de acesso um pouco menor, você tem que chegar ali na linguagem deles e tentar falar, né? A gente tem três vias de ações mais importantes. Primeiro, através dos profissionais, que aí você tem educação continuada, você tem treinamento e tal, e você pode levar isso até a família, né, as residências. As empresas privadas fazem muito isso, né? Quando você tem um cuidador de idoso, que é uma figura que a gente já conversou muito presente na casa das pessoas, né, que precisam estar em domicílio. Você tem você precisa treinar esse profissional, que é um profissional de nível, acho que ainda não é nível técnico, né? O cuidador de idoso é só de capacitação. Capacitação. Né? Então você às vezes não tem ainda essa formação, né? E o familiar, principalmente, você precisa ter essa conversa. Eu vou contar aqui um caso que eu sempre conto, da mãe, ela tem 2 filhas, já acamada há muito tempo, a gente acompanhava na Home Care muito,
E ela falou uma vez para mim assim, você não vai me convencer a usar o medicamento genérico, porque ela não queria usar, só queria usar de referência. E aí eu falei para ela pelo telefone, assim, eu não quero te convencer a usar o medicamento genérico, eu quero que você tenha segurança do que o que a farmácia está te enviando é um medicamento de qualidade. Então eu comecei a achar um canal de conversa com ela por esse lado. E aí nós chegamos à conclusão de que o que ela realmente podia usar genérico, Sim. o que não podia, o que dava desconforto para ela e não valia a pena a gente trocar, porque aí tem a adesão ao tratamento, aí você precisa que o paciente também colabore. Então, esse poder de comunicação ele está o tempo todo presente. E começa, né, essa ação do farmacêutico no processo de deshospitalização. Porque quando o paciente sai do hospital e vai para casa, existe o processo de reconciliação medicamentosa, né, que o pessoal da saúde sabe como funciona. Então, o paciente usa uma determinada medicação em casa, no ambiente hospitalar, e quando ele vai para casa, com o apoio da home care, ou da assistência mesmo que seja pública, nem sempre aquela medicação é a mesma que ele pode ser usado. Então tem que ter esse contato, essa reconciliação e explicar como funciona esse processo. É o primeiro ponto da atuação do farmacêutico nessa atividade de assistência domiciliar. E é por aí que a gente tem que trabalhar. Toda hora que o médico ou o enfermeiro for fazer uma visita e mudar a prescrição, a gente precisa interagir nesse processo, entendeu? Sim. Então tem que estar muito próximo da família. Perfeito. Né? Perfeito, Felipe. Isso a gente está falando, pessoal, no sentido privado, né? Do home care, que vai contar aí com um profissional farmacêutico. Mas se a gente for para uma esfera pública, né, como você até citou, infelizmente a gente não tem, aqui pelo menos em Miguel Pereira, a gente não tem uma realidade dessa de ter o profissional farmacêutico, né, para estar ali presente, né, beira-leito, né, disponível para poder atender aquela família, aquele doente em especial. Então, assim, no setor público, né, na sua percepção de farmacêutico, qual hoje seria a melhor estratégia? Você não tendo profissional, a melhor forma que você tem para fazer é criar protocolos claros e objetivos. Então, você tem que escolher linhas de ações medicamentosas que atendem ao maior grupo de pacientes possível. Então, vamos imaginar assim, o pessoal vai sempre caminhar por diabetes, hipertensão, né? Enfim, as doenças que o próprio governo tem, medicamentos da farmácia popular, enfim, programas de apoio. E através de protocolos bem claros, fáceis de entendimento, você pode usar o farmacêutico para treinar a equipe, aí não tem muito como ser diferente, né? Ele pode até fazer um treinamento com a equipe de enfermagem, essa equipe de enfermagem ser a multiplicadora, não tem problema nenhum, mas ele precisa estar presente nesse treinamento, né? Explicar, orientar, e aí vai passar sobre guarda, sobre descarte, sobre vários pontos, né? E isso vai ser replicado para a família ou para quem estiver lá, de forma clara. O que eu acredito que alguns colegas que estejam vendo a gente já viram fazer algumas vezes, fazer uma prescrição com sol, com lua, né? Enfim, com indicações, é o que eu falei, a linguagem que quem está na outra ponta entenda. A gente precisa que o paciente tem que ser sempre o foco. O medicamento não pode ser o fim, o medicamento é um meio para a gente estar próximo do paciente, né? Então, assim, o paciente é o foco, a segurança dele é a qualidade do tratamento. Então, a gente precisa fazer que ele tenha adesão e siga, né? Então, todas as ferramentas que você usar, vale a pena. Cor, né? Enfim. Eu acho assim, incrível essa inclusão, diria. Você me fez lembrar de uma situação na psiquiatria, justamente porque eu sempre lidei com famílias em vulnerabilidade. Por isso que eu gosto, porque o desafio é maior, né? E eles precisam da gente. Claro. E a gente tinha esse esqueminha do sol e da lua. Isso aí. Esse é tradicional. Só que a gente fez o esqueminha e quando ele retornou para a consulta, ele retornou com a medicação incompleta. Ali ainda estava faltando medicação, não sei o que aconteceu. E ele simplesmente falou o seguinte: não, você colocou sol e lua para mim. Choveu uma semana. Eu não fiz uso da medicação. Eu conto isso para os alunos. Poxa, professora, eu não acredito. Falei, mas pode acreditar. A gente lida com pessoas que não têm nível de escolaridade, não têm nível de instrução. Então, assim, a questão da cor também eu acho interessantíssimo, né? A gente trazer aí essa referência para essas pessoas, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, né? De você trazer... Para sucesso da terapia em casa, tem alguns indicadores que precisam ser cumpridos. Não é qualquer paciente que está hospitalizado que pode ir para casa, né? Existe indicadores realmente para serem cumpridos, tanto público quanto privados. Tabelas para isso e tudo mais, não tabelas financeiras, tabelas de indicadores. E é importante que o paciente esteja elegível nessas tabelas, porque tem gente que realmente não tem condições de ir para casa. O que é importante ser feito aí, que pode sanar de forma
breve o que você falou, é um acompanhamento mais próximo nos primeiros momentos. Né? Então, você vai realmente mandar um paciente para casa, ele vai ficar lá longo tempo, então talvez tenha que ter um acompanhamento semanal, ou 2 vezes por semana no primeiro mês, eu não sei, eu estou aqui, né? Claro. E depois você vai aumentando isso, mas para evitar esse tipo de coisa. Porque Agente aí, comunitário de saúde, por exemplo, claro, seria um excelente ferramenta para poder, né? Ele não pode ser, não pode abrir mão dele de jeito nenhum, com certeza. Exatamente. E assim, Felipe, em linhas gerais, né? Quais seriam as orientações, por exemplo, de descarte, né, de medicação? Essas orientações gerais aí que são importantes para que a gente tenha conhecimento. O que você poderia falar para a gente? Não, então, pro paciente em domicílio e para quem tem, né, também medicação em casa, que não é um paciente de assistência domiciliar, mas usa medicação, ter um cuidado básico com a medicação é melhor, tem sempre que acontecer. Você não pode condicionar o medicamento de qualquer forma, né? Tem que respeitar as variabilidades que alguns têm, de se manter em geladeira, né? Outros de sempre longe do sol, né? Enfim, abrigo de luz. Essas informações básicas que a gente recebe durante a formação, a gente sabe, isso precisa ser repassado e reforçado com a família, né? Longe de criança. Aí você pode pensar assim, não, mas o paciente que está em casa é meu avô. Não tem criança, mas será que você não tem um filho de 10 anos que possa ir visitá-lo? Claro. Né? Então, você vai ter a criança próxima, vai achar curioso, pode pegar uma medicação. Então, esses detalhes têm que ser pensados. Todas as hipóteses. Considerar tudo, né? Se for possível, na casa do paciente, criar um local para a guarda desse medicamento, mas aí vai variar de discussões para discussões, né? De situações para situações. E quanto ao descarte, a gente tem que ter uma coleta seletiva. Né? Tecnicamente falando, medicamento ele é de uma portaria específica da Vigilância Sanitária, né? Que é um resíduo que é classificado como risco B. Então, ele precisa ser descartado dentro daquilo que é preconizado, né? Pelo risco B. Pensando em comprimido, que talvez seja o que muita gente tem em casa, a gente tem 3 tipos de resíduos principais no comprimido, que é o papelão da caixa, o alumínio do blister, normalmente, de modo geral, e o medicamento. Então, são 3 resíduos com destinos diferentes. Então, eu oriento todo mundo, assim, papelão é lixo normal. Pode usar até para brincar, para recortar, depois que acabar, né? Não tem problema. O blister ele tem que ser descartado no local que ele é perfuro-cortante, ele pode cortar, né? Ele é de alumínio, então ele deve ser descartado com esse cuidado, se for possível. E o medicamento, de modo geral, se possível, sempre devolvido. A gente tem aí a legislação de logística reversa, né? Sempre devolvido a um ponto de coleta. Ele nunca deve ser descartado junto com o lixo comum, nem separado para a própria empresa de lixo pública recolher. O ideal é que ele seja feito assim. Nós estamos falando em idealidade, a gente sabe que no Brasil como um todo a gente não tem uma cultura de coleta seletiva, mas a gente tem que preconizar o que é feito, né? E aí, então, fundamentalmente, tentar separar o máximo que você puder é o pontapé inicial. Entendi. Né? Gente, eu tenho que perguntar do meu público, não adianta. E a medicação controlada? Fala um pouquinho dela. Ele me deu uma aula maravilhosa de armazenamento, de descarte de medicação controlada. O que você daria aí de orientação? O paciente que usa uma medicação controlada, ele já sabe disso, né? E quem está ao redor dele precisa ter esse conhecimento, como a gente conversou da última vez, que a droga controlada, ela não é uma droga controlada pelo efeito que ela causa. Ela é controlada pelo efeito colateral que ela desenvolve. Né? Então, a gente não tem uma fluoxetina, por exemplo, que é controlada porque é um antidepressivo, é porque ela tem outros efeitos colaterais, né, que impedem ela de ser vendida normalmente. Então, o medicamento controlado, ele vai, como resíduo, vai ter os mesmos cuidados, né, evidentemente, de descarte, mas ele deve ser 100% dele devolvido, preferencialmente, à vigilância sanitária. Pode ser devolvido a um ponto de coleta, a uma farmácia, talvez aqui em Miguel Pereira, um município ainda, né, uma estrutura menor dos que estão aqui próximos, né, nós não estamos falando de capital e tal, seja mais fácil você ter esse acesso a uma vigilância sanitária, né? Mas em locais maiores, você talvez tenha que levar para uma drogaria, para um ponto de coleta, para eles poderem devolver. O medicamento controlado ele não deve ser nunca descartado nunca, em hipótese nenhuma, em nenhum tipo de resíduo comum, vamos dizer assim. Né? Nenhum deles, muito menos o controlado, porque ele vai causar dano se alguém for usar de forma indevida. Não que o outro não cause, né? Mas o controlado muito mais. Né? A gente precisa ter um antibiótico, né? O antibiótico está na mesma, tanto que também é uma medicação controlada. E existe também até todo o cuidado quando é retirado da farmácia. Sim. Né? O cuidado até mesmo para poder chegar a domicílio, existe todo o cuidado. Todo cuidado. A legislação pede, né? O controle de receitas, né? Notificações de receita,
receitas controladas, né? O transporte é cuidado quanto a isso, né? Tem todo um cuidado, você tem que, normalmente ir na casa do paciente, buscar a receita, depois levar, enfim, esse tipo de... Todo um protocolo que a legislação obriga a seguir. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma droga como outra qualquer, né? A diferença é que a gente está falando de drogas lícitas. Então, quando você usa diazepam, quando você usa bromazepam, enfim, fluoxetina e todas as outras, são drogas lícitas, né? Então, pode ser usada através da responsabilidade do farmacêutico, né? E nós temos as outras todas as drogas que são ilícitas, né? Mas essas podem ser usadas, mas o farmacêutico é responsável e o dono da empresa. É muito importante colocar isso. Quando há algum tipo de os colegas farmacêuticos, principalmente talvez ou alunos que ainda estejam, né, seguindo, quando acontece algum problema, alguma denúncia, normalmente 100% das vezes, quem vai preso ou vai responder é o dono da empresa e o responsável técnico farmacêutico. Porque é o que a lei preconiza, porque é o tráfico de droga. Sim. Então tem que ter esse controle, do medicamento controlado, né? Evidentemente, eu não estou falando do captopril, da metformina, né? Estou falando de um controlado mesmo. Sim, né? sim. Perfeito, Felipe. Ai, gente, olha, assim, eu sou suspeita a falar, porque todos os meus alunos sabem disso, que farmácia na época de faculdade foi uma coisa, assim, complicada para mim, né? Eu tive que aprender muito na minha experiência, mas eu sempre aprendi com a experiência, sempre li bastante, né? Foi o que me salvou ali na assistência, porque eu não ia ter, né? Por exemplo, imagina se eu estivesse trabalhando com o Felipe, né? Nossa, eu ia tirar todas as minhas dúvidas ali, né? Eu não teria problema, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade, então eu tive que ler muito, né? Eu tive que ter um conhecimento, e claro, hoje eu tenho um conhecimento acerca disso, mas na minha área de atuação. Mas o que a gente está vendo aqui é a necessidade, né? A importância da gente conhecer, e não somente profissional de saúde, porque como o próprio Felipe trouxe aqui para a gente, o familiar, ele é uma peça fundamental, é uma peça-chave nesse cuidado ao doente, que tanto necessita ali de cuidado. Nós já estamos aqui caminhando para o final, Felipe. Você gostaria de deixar alguma recomendação, um comentário? Ou se a gente não falou alguma coisa importante aqui, também você pode falar. Sim. Enfim, é o seu momento. Não, obrigado. Não, eu acho importante deixar claro que assistência domiciliar, a gente fala muito, usa muito uma frase que a gente sempre comenta lá na SBRAF, né, na Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que eu faço parte. A deshospitalização é o novo pilar da revolução da saúde, né? Pelo envelhecimento da população, pelas novas tecnologias que a gente tem, pela própria característica que o Covid trouxe. Então, o hospital passa a ser um setor de alta complexidade. Você já pode fazer quimioterapia em casa, você pode fazer curativos mais complexos em casa, você não precisa ir mais para o ambiente hospitalar. Então, é um passo sem volta. A gente precisa, os profissionais que forem se dedicar a essa área, precisam estudar, precisam se entender o que o mercado pede, tem um espaço muito grande, né? E aí, assim, eu deixo como mensagem uma frase que eu gosto muito do Bernardinho, né, do técnico multicampeão do vôlei, que ele diz assim: todo mundo tem vontade de vencer, mas nem todos têm vontade de se preparar. Vencer todo mundo quer, mas quem efetivamente quer se preparar. Então, quando a gente entra numa área e se dedica a ela, a gente tem que se dedicar, estudar e conhecer. E buscar a vitória. E aí, assim, todo dia que você trabalhar é um dia mais próximo desse resultado positivo de vitória que você vai ter, né? Nossa, muito então, essa é uma mensagem geral que eu deixo e à disposição. Se vocês precisarem, a gente está aí para bater um papo. Sem dúvidas. Daqui a pouco eu falo a palavrinha mágica aqui, Paulo. Gente, olha só, depois aqui, né, desse bate-papo super interessante, né, onde a gente pôde tirar todas as dúvidas relacionadas aí à assistência, né, farmacêutica domiciliar, assistência domiciliar, voltado aí para a medicalização, né, que é importante que a gente fale sobre isso. Eu me despeço. Gente, essa temporada tá demais, tá demais. Curta, compartilha, manda para os amigos, que eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso e eles vão gostar bastante. Grande beijo, até a próxima.